estar com vocês novamente, podendo compartilhar mais um Salmo das Escrituras. Nós queremos convidá-los para estudar o Salmo de número 2 e dedicar assim o que o salmista tem nos ensinar neste Salmo. Basicamente nós temos como tema, apesar do caos existente e da rebeldia humana, Deus permanece no controle soberano de todas as coisas. Vejam bem, nós quando olhamos para a realidade humana, conforme esse salmo nos ensina, ele mostra que a rebeldia dos homens, a arrogância, a soberba dos reis e dos governantes contra o próprio ser de Deus. E a gente percebe que essa tem sido a realidade da humanidade. Como que os reis, como que os governantes estão em pleno descontrole, no sentido de não entender o propósito de Deus, de não entender o plano de Deus, de não se submeterem às santas escrituras. Esse salmo nos traz a realidade do que é o caos, a calamidade da vida humana sem Deus, em plena rebelião para com Deus. Eles aqui intentam, contra o próprio Deus, contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus. E nós também encontramos neste salmo também a soberania de Deus, o governo soberano absoluto de Deus. Numa ótica meramente humana, os homens conseguem olhar para a humanidade e perceber que parece que as coisas estão totalmente descontroladas, sem governo, sem refrear o mal neste mundo. E a gente percebe que Davi quer nos ensinar isto com o que ele passou, com o que ele enfrentou nos seus próprios dias, como que também os governantes da sua época, os reis da sua época, se encontravam também nessa malignidade do coração, nessa atividade plena do mal. Assim como Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, falando de como que esses homens seriam, no seu tempo, na sua hora ali, com tanta arrogância, com tanta malignidade, sendo mais amigo dos prazeres do que o próprio Deus. Contudo, o Salmo também nos questiona como que nós cristãos vemos o mundo, como que nós olhamos para esse caos da humanidade, para essa arrogância, para essa presunção, para essa soberba humana de autossuficiência, de não querer se sujeitar a Deus, de não se submeter à palavra de Deus, de querer governar, de querer agir segundo o próprio coração humano, segundo a própria sabedoria humana. O Salmo nos ensinará que nós cristãos devemos olhar para essa humanidade, ainda que contemplemos o mal, contemplemos essa arrogância absoluta, essa presunção, essa autossuficiência humana. Nós cremos num Deus e nós somos governados por um Deus que tem o controle soberano, absoluto da vida, da terra, desse universo, de tudo quanto existe, de tudo quanto foi criado. Ele não somente governa e tem um plano soberano, absoluto, imutável, eterno, de que ele fará com que todas as coisas aconteçam exatamente como ele planejou. Nós vemos aqui, diante da rebeldia, diante dessa situação da humanidade, nós somos desafiados como cristãos a ter paz no coração, a ter tranquilidade no nosso coração, a sermos ensinados diante de verdades absolutas da Escritura, de modo que o nosso coração e a nossa mente vão sendo transformados pela compreensão do Salmo, dando a nós fundamento, dando a nós estabilidade, estrutura, para olhar para todo o caos da humanidade na Terra, como que o homem vai de mal a pior, como que o pecado tem se multiplicado. Contudo, nós temos paz, nós temos tranquilidade, porque nós conhecemos aquele que é o Rei dos Reis, nós conhecemos aquele que governa soberanamente, nós sabemos que ele tem um plano absoluto, concreto, e que ele vai completar esse plano para a glória dele. Vejam bem, o salmista então nos dá uma resposta como o cristão deve olhar
para a humanidade nesse caos, nessa calamidade, nessa pandemia, e olhar para a arrogância humana, olhar para essa rebeldia, essa malignidade humana contra Deus, contra os homens, não se preocupam com o valor da vida, a vida parece que não tem mais valor, não tem mais sentido. E como que Davi nos conduz nesse Salmo de número 2, nos levando assim a entender a proposta de Deus nesse Salmo? Nós vamos fazer aqui uma breve introdução do Salmo e depois nós trabalharemos os pontos, separadamente, detalhadamente, para a gente ir formando uma estrutura de verdades bíblicas, de verdades teológicas, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, como Ele governa através do seu Filho, do ungido, o servo, o Senhor Jesus Cristo. Então vejam bem, Davi nos responde a isto, ele olha para o caos da humanidade, ele olha para esse cenário em que ele vivia, de perseguição, de os reis da sua época, os governantes da sua época, em plena arrogância, em plena maldade. Ele olha para tudo isso em seus dias e ele diz assim: embora a humanidade tenha se rebelado contra Deus, embora a humanidade expresse toda essa rebeldia, toda essa autossuficiência, na visão de Davi, ele chega a dizer assim: Deus é soberano, Ele está no controle absoluto e Ele reina através do seu Filho, e Ele zomba e ri daqueles que se rebelam, daqueles que são autoconfiantes, contra aqueles que são rebeldes para com Deus. Então ele vai dizer assim: olha, mas há uma advertência que Ele faz à humanidade, que Ele faz a nós, para que a humanidade pare, para que a humanidade olhe para a verdade de Deus, para as Santas Escrituras, e veja assim: o homem deve se arrepender, o homem deve se submeter a Deus, enquanto Deus ainda está manifestando misericórdia e compaixão para com a humanidade. Então vejam bem, como que Davi nos ensina aqui? Ele diz assim: olha, embora a realidade dos dias atuais demonstre uma aparente inércia e quietude da parte de Deus, parece que Deus está descontrolado, parece que Deus não tem o controle da humanidade, parece que Deus não tem o controle dos governantes, Deus não tem o controle dessa pandemia, Deus não tem o controle dos que morrem, Deus não tem o controle das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Davi nos mostra, irmãos, que nesse salmo aqui nós vamos aprender que os planos de Deus não falham e não falharão em momento algum. Os planos de Deus, eles são eternos, imutáveis, perfeitos e soberanos. Tudo está debaixo do seu controle soberano e Ele continua governando a humanidade, apesar da rebelião, apesar de os reis e os governantes acharem que eles governam por si mesmos, que eles fazem o que querem, eles tomam as decisões que querem e não consideram o valor da vida. E ele vai nos ensinar nesse salmo que Deus finalmente triunfará segundo o seu propósito, segundo o seu plano eterno e segundo o seu tempo. Então Deus triunfará sobre os homens, sobre como se diz, o homem da iniquidade, sobre Satanás, sobre principados e potestades, sobre todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Por quê? Ele vai fazer isso segundo o seu propósito, segundo o seu plano eterno e no tempo que Ele tem estabelecido para cada um dos homens na face da terra. Vejam bem, vamos passar aqui uma estrutura que os teólogos têm levantado para nós neste salmo, para a gente ver o que nós podemos desfrutar desse salmo e como que ele pode criar essa estrutura de verdades bíblicas, de verdades sólidas, nas quais você, enquanto cristão, enquanto evangélico, precisa fundamentar a sua vida, precisa fundamentar as suas decisões, as suas escolhas e encontrar a paz, e encontrar a alegria, encontrar a estabilidade no Deus que é soberano e que governa, apesar de toda essa rebelião humana, apesar de toda a arrogância e autossuficiência dos homens. Deus continua governando a humanidade e muito mais do que isso, Ele governa a minha vida, Ele governa a sua vida como filhos deles, como comprados pelo sangue precioso do seu Filho, e Ele tem um plano soberano sobre as nossas vidas. Vejam bem, os teólogos destacam aqui 4 atos proeminentes aqui desse salmo, dizendo assim: primeiro vai do versículo 1 até o versículo 3, Davi está levantando a questão sobre o caos no mundo.
a rebelião dos reis e dos governantes. Então ele fala assim, olha, como que a humanidade, né, está num caos, como que os reis e governantes se rebelam contra Deus, maquinam contra o próprio Deus. Do versículo 4 ao versículo 6, Davi descreve Deus assentado no seu alto e sublime trono, governando soberanamente, rindo e zombando daqueles que acham que podem se rebelar contra Deus. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim, quem são vocês para se rebelarem contra o soberano, não é? Contra aquele que ninguém pode resistir? Então Davi vai dizer do versículo 4 até o versículo 6, mostrando que Deus está no controle soberano, ele zomba e ri daqueles que se rebelam contra ele, e ele tem um rei que ele estabeleceu, quando ele chama o filho dele, este é o meu filho amado em quem eu me compraz, por meio dele vou reger com cetro de ferro sobre a humanidade. Do versículo 7 até o versículo 9, Davi descreve esse rei ungido, que se refere à pessoa de Cristo, embora há acontecimentos do Salmo 2, que se refere aos dias de Davi, aos acontecimentos dos dias de Davi, mas ele agora aponta para a pessoa de Jesus Cristo, o servo sofredor, o ungido, que reinará com cetro, né, com uma vara de ferro, sobre esses que se rebelam. Então ele diz, olha, o próprio Jesus vai descrever nesse salmo que Deus tem um decreto eterno, Deus tem um plano eterno, predeterminado, e ele vai lidar com uma rebeldia da humanidade. E ele tratará essa rebeldia da humanidade através do seu Filho que reina soberanamente, o Rei, o ungido do Senhor, que veio para resgatar os seus e condenar todos aqueles que se rebelam contra ele. Do versículo 10 até o versículo 12, Davi nos ensina aqui que Deus está fazendo, né, o próprio Cristo fazendo um apelo, uma advertência, dizendo assim, nós devemos nos arrepender, nós devemos nos submeter a Deus, nós devemos nos submeter à palavra de Deus, à soberania de Deus, ao senhorio de Deus, enquanto Deus ainda está exercendo misericórdia e compaixão, porque haverá um dia em que ele não mais exercerá compaixão, ele exercerá juízo e ira divina sobre todos aqueles que se rebelaram, esses reis, esses governantes e todos os homens que viveram em plena autossuficiência, em plena arrogância contra o próprio Deus e o seu reino. Então, basicamente, o que nós vamos estudar? 3 pontos que nós vamos destacar para que a partir do próximo vídeo a gente esteja detalhando isso, trabalhando os pormenores e assim buscando uma edificação, uma maturidade, uma estrutura bíblica, de verdades teológicas e bíblicas para a nossa vida, para nos dar sustentação e nos levar a olhar para esse caos, para essa loucura que o mundo vive e ainda descansar e ainda ter paz na segurança, na soberania, no governo de Deus. Então o primeiro ponto seria assim, olha, as nações, os reis e os governantes se rebelam contra Deus. O segundo ponto seria, Deus é soberano, ele tem um plano determinado, predeterminado para julgar a rebelião do homem. E ele é soberano, o plano dele é perfeito e ele triunfará por meio de seu Filho Jesus Cristo, né? E ele já tem triunfado desde a cruz de Cristo, ele vem destruindo todas as obras do diabo e ele consumará isso no dia do juízo final para a glória e louvor dele. Então, do versículos 1 a 3, as nações, os governantes, os reis se rebelam contra Deus. E do versículo 4 ao versículo 9, Deus é soberano, ele tem um plano predeterminado, determinado para julgar a rebelião do homem e mostrar o seu triunfo, a sua vitória. O terceiro ponto vai do versículo 10 até o versículo 12, nos ensinando que nós devemos nos submeter a Deus, a sua palavra, ao seu plano, ao seu propósito, enquanto ele ainda tem manifestado a sua graça e a sua misericórdia. Porque Atos 17, 30 e 31 nos adverte que Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça por meio desse rei, desse ungido, do servo dele, o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado em quem ele compraz. Então ele julgará todos esses que se rebelam,
todos esses reis que se rebelam, todos esses governantes que se rebelam, que vivem em plena autossuficiência, arrogância e presunção. Então ele diz, notifica a todos os homens para que todos se arrependam, porque Deus há de julgar o mundo com justiça e equidade, onde ele triunfará de forma gloriosa, onde ele exibirá o seu poder e a sua glória. Então veja, irmãos, qual é a aplicação para você e para mim? Humanamente olhando para a humanidade, o que nós vemos? Caos, pandemia, insegurança, incerteza, desemprego, pessoas morrendo na fila de hospitais, pessoas morrendo desamparadas, famílias perdendo seus entes queridos, e parece que Deus está inerte e que Ele está em plena quietude. Mas não é isso. O Salmo nos ensinará que Deus está trabalhando, Ele opera soberanamente, de forma sobrenatural, cumprindo o seu propósito, o seu plano, no seu tempo. E isso deve promover ao seu coração e ao meu coração a certeza de que os justos, como nós vimos no Salmo 1, os justos, eles são como árvore plantada junto ao rio, né? Ele dá o seu devido fruto no seu tempo, as suas folhagens não murcham, né? E ele vence, ele triunfa. O ímpio, o perverso perecerá, ele não entrará na congregação dos justos, ele não habitará os céus. Então esse salmo, juntamente com o Salmo 1 e o Salmo 2, precisa criar essa estrutura em mim e em você, para que a gente viva diante desse caos, diante dessa calamidade, diante dessa pandemia, seguros, estáveis, amadurecidos, convictos desta palavra, que o nosso Deus é soberano, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem um plano eterno, imutável, soberano, e Ele vai triunfar constantemente dentro do seu plano, dentro do seu propósito e dentro do seu plano estabelecido. Que Deus te dê toda a segurança, toda a maturidade, que nós possamos crescer no estudo desse salmo. Então, a partir do próximo vídeo, nós entraremos nesses próximos detalhes. Deus o abençoe, né? Fiquem com a paz de Cristo e até mais. Um abraço a todos. Deus os abençoe.